Fala galera, seja bem-vindo ao módulo 1, nosso curso tradicional de desenho. E nesse módulo chamado de formas, eu vou apresentar para vocês as 3 formas básicas para a construção dos desenhos. Essas 3 formas básicas são o quadrado, o círculo e o cilindro. Com essas 3 formas básicas, você pode desenhar qualquer coisa. Eu fiz aqui para vocês verem as 3 no formato flat, formato achatado, ou seja, como se ela tivesse vista apenas de frente, tá? Quando você vai desenvolver um desenho, esses 3 primitivos, eles vão ser a base para a construção do seu formato. Então, por exemplo, se eu for desenhar um lobo, eu preciso ter aquele olhar, aquela visão mais geométrica do lobo e saber onde eu vou aplicar as formas geométricas nesse desenho, nessa construção. Eu vou pegar aqui o quadrado e vou fazer um cubo. Eu vou comprimir esse cubo para dar um formato diferenciado, porque o primitivo cubo, dele você pode derivar outros elementos. Nesse caso, eu vou derivar o retângulo. Vou comprimi-lo e vou desenhar um retângulo para ele ficar diferente. Todos os primitivos podem ser comprimidos e podem ser distorcidos. Ah, Cadu, eu vou desenhar um animal. Eu uso os primitivos? Poxa, com certeza! Se você for desenhar um animal, um ser humano, um objeto orgânico e inorgânico, o que for desenhar, você tem que começar pelos primitivos. O primitivo vai te dar base para você saber aonde vai a aplicação da luz e sombra, para você saber qual é o formato correto, para ver se ele não está fora da proporção. Os primitivos são essenciais para desenhar, galera. Quando você vê aquele artista famoso, aquele artista fera, com os desenhos absurdos, você fala, caramba, como que esse cara desenha assim? Esse cara tem uma cabeça maquinada em formas geométricas. Ele pensa em formatos geométricos. Esse é o primeiro segredo para desenhar, é o primeiro segredo de todo artista bom. Ele pensa de forma geométrica. É muito difícil você não desenhar pensando em formas geométricas, não desenhar fazendo qualquer tipo de hackzinho que a gente chama, né? Como por exemplo uma técnica do envelope, que depois eu vou explicar para vocês, mas é sempre importante você ter o conceito base. A base ela vai te orientar em todos os momentos do seu desenho, ok? Com o exemplo do cubo pronto, eu consegui desenhar outros formatos. Um formato retangular, um formato mais ovalado ali, vamos dizer assim, né, na parte de baixo. Consigo fazer qualquer outra coisa somente com o cubo. Então, se a sua mente começar a pensar dessa forma, começar a pensar como uma construção de objetos, é a forma ideal, seria a forma perfeita para você desenhar qualquer coisa. É que a nossa mente, às vezes, ela engana a gente. Quando você vê um desenho legal e você vai copiar, por exemplo, ou vai criar, você já quer logo criar a parte gostosa da coisa. Putz, eu vou fazer um olho. Nossa, eu já quero desenhar o olho já, porque é gostoso desenhar aquele olho, quero dar os detalhes. Mas, na verdade, as pessoas se frustram muito porque não fazem da maneira correta. As pessoas se frustram porque elas começam da maneira errada. Começam por onde é mais legal. Onde, na verdade, não é essa o conceito, a teoria ali, onde você tem que fazer de maneira correta. Isso não é o correto. Você tem que começar pelas formas básicas. Essa penúltima também, pessoal, é como se fosse um lado do cubo alisado. É como se ele tivesse ali um smooth, que a gente chama no software 3D. Essa última forma que eu vou fazer, ela também é toda oriunda do nosso cubo primitivo, no qual eu vou fazer com que as arestas fiquem arredondadas para dar a sensação de um formato mais sutil, formato ali com arredondamento nas bordas, nos cantos. Você tem uma carinha aqui só para brincar, só para você ter uma ideia mais ou menos de como que é a questão do formato. Vou passar aqui algumas linhas para dividir ele. Também essa noção você tem que ter, né? É legal você criar um objeto, criar uma forma e ficar montando ela, aparando as laterais, colocando
algumas coisas, alguns adereços, colocando algumas outras formas extras, né, que a gente chama de mesclar, mesclando coisas nela, para que você consiga ter uma maior visualização, ter uma maior noção das coisas, né? No caso aqui, numa noção de ângulo mesmo, como é 3D que a gente quer, a questão do ângulo é muito importante e fundamental para esse passo. Aqui a gente já encerra a questão do cubo. Então deu para perceber que dá para fazer muita coisa com o cubo, certo? Agora com o círculo, transformando ele numa esfera, né, onde a gente consegue ver todos os lados, onde já entra a questão da iluminação e sombra, você constrói a maior parte dos desenhos, onde pelo menos ali o pessoal se amarra mais, que no caso são os animais, são os humanos. Agora a construção com círculos também é fundamental. Todo mundo aqui sabe, já viu, quando você vai desenhar, por exemplo, uma cabeça, você usa o círculo, transforma o círculo ali numa esfera, né, dá a sensação do 3D para ela e consegue fazer os ângulos, consegue montar ali onde vai colocar os olhos, onde vai colocar a boca, o nariz, o formato da orelha, do queixo, enfim, né? O círculo é muito importante nesse caso porque ele tem uma reflexão e um sombreamento diferente do quadrado. Enquanto no quadrado você trabalha com luz e sombra de uma maneira um pouco mais seca, vamos dizer assim, no círculo ou na esfera, quando ela entra com o processo de luz e sombra, né, iluminação e sombra, você tem ali uma suavidade maior. Então ela para estudo, por exemplo, de luz e sombra é fundamental, né? É muito interessante, vocês vão ver isso durante as aulas. E vão começar a apreciar muito o desenho com as esferas. Vai ver que também eu consigo desenhar qualquer coisa. Muitas vezes eu acabo utilizando só o atalho da esfera. Só vou fazendo esferas e vocês vão ver que é muito mais simples, é muito mais fácil. O conceito sai muito mais fresco da sua cabeça quando você trabalha com as esferas. Elas são tão importantes porque elas conseguem dar, conforme eu estou desenhando aqui, ó, um formato bem mais harmônico para o desenho. Às vezes desenhar com quadrado dá aquela sensação meio de grosseria, né? De ser um objeto mais grosseiro, um objeto mais inorgânico, mas na verdade não, né? Desenhar com quadrado é muito interessante porque você consegue mudar o seu shape, né? O seu formato, a forma. Nesse caso da esfera, você também consegue mudar, consegue alongar, enfim, só que ela tem essa questão da suavidade que é muito mais interessante que o quadrado. Bacana, uma esferinha cortada. E o que você acha dentro da esfera? É um olho. Brincadeira. Fácil pra caramba o círculo, né, gente? Muito fácil. O cilindro é sensacional. Você só consegue perceber que ele é um cilindro quando você coloca ele em 3D, que até então ele parece um retângulo, certo? Olha a diferença. Como se desenhasse duas bolinhas muito achatadas, unisse elas e você forma o cilindro. O cilindro ele tem uma peculiaridade muito interessante que é a sensação de luz e sombra nas bordas. Isso é muito legal porque quando você vai desenhar, você consegue dar volume, né, dar profundidade com as bordas. Olha que interessante, né? Isso porque o objeto ele é um objeto com um formato cilíndrico e você consegue dar essa sensação nas bordas e iluminá-lo no meio. Quando a gente for falar de luz e sombra, isso vai ficar mais claro, mas só para vocês terem uma ideia, ó. Se você coloca uma luzinha no meio e sombreia as bordas, você percebe que ele é cilíndrico, certo? Eu estou fazendo esses tutoriais com vocês, pessoal, para entrar na mente essas três formas geométricas, esses três primitivos, porque é com eles que vocês vão desenhar qualquer coisa, certo? Então, quando eu falar em cilindro, quando eu falar em círculo ou esfera, e quando eu falar em cubo ou quadrado, tem que estar muito claro na mente de vocês, tá? Todos os formatos eles são muito importantes.
inclusive para desenhar anatomia. Se eu estivesse fazendo um esqueleto, por exemplo, aqui, ó, de um braço, vamos colocar assim, eu vou usar o cilindro. Vai acabar a folha aqui, mas eu já puxo ela para o lado para vocês verem. Olha lá, fiz o joint, que é essa bolinha, né? Eu uso o círculo para fazer o joint. Vou fazer de novo aqui, ó. Ó que bacana, eu faço 2 cilindros. Pode ser ele meio cortado de um lado, com uma ponta maior, outra menor, não tem problema. O importante é que é um cilindro. Faço o joint no meio com uma esfera. E olha que bacana, o antebraço, um simbolizando o braço, o outro simbolizando o antebraço. Os 2 joints ali, que são como se fossem as nossas articulações, E você já praticamente tem um braço, né? A mão ali, né? Com algumas formas ali semelhantes ao quadrado. E você já tem praticamente um braço em formato de manequim desenhado. Olha como isso já gera uma dimensão. Você consegue enxergar, olha, é um braço esquerdo ali, por exemplo, que a mão está com o polegar para o outro lado. Então é um braço esquerdo. Olha o outro que eu tinha feito ali, que agora eu puxei para vocês verem. Um braço que está do lado direito. Como você consegue definir isso com clareza? Tendo em mente os formatos básicos, os primitivos básicos, sendo trazidos para o 3D, colocando eles em 3D. Outra coisa muito legal é distorção de objetos, distorção de formas. Mais curvos, né, mais curvilíneos, eu consigo formar aqui um retângulo que poderia ser usado, né, na minha cabeça veio um monte de ideias, mas poderia ser usado praticamente em qualquer coisa ali no estilo cartoon, poderia ser usado até para, sei lá, representar um livro. Mesma coisa para o círculo, mesma coisa para a esfera. Quando uma esfera ela cai, né, você solta uma bola no chão, ela desce com formato, ela encostou no chão, ela começa a adquirir um outro formato e quando ela vai subir, ela vai voltar, ela recebe toda uma pressão, uma deformação absurda que a vai jogá-la de novo para cima. É isso se ela não quebrar. Ó, já comeu aquele macarrãozinho que tem esse formato aqui, ó, de cilindro distorcido? Parece, né? Bem parecido. Mesma coisa. Essa distorção é fundamental. Então, recapitulando, além de você aprender os 3 formatos básicos para desenhar qualquer coisa, você tem que aprender também, tem que saber também colocá-los em 3D e entender as suas distorções. Beleza?